Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto solene. Temos mais uma oportunidade do Senhor para reconhecermos sua bondade. Sempre temos que lembrar disso, não é? Que estamos aqui não porque nós merecemos ou porque nós conseguimos nos manter, na verdade. Estamos aqui porque Deus nos mantém. Essa é a verdade. E, na verdade, o Senhor faz isso com todo mundo. Todo o universo é cuidado, é mantido pelo Senhor Deus. A diferença é que Deus nos dá o privilégio de sabermos disso e crermos no seu cuidado para que então possamos lhe agradecer. E não agimos do mundo como se nós fôssemos responsáveis realmente pela vida. Deus é quem nos mantém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para darmos início ao culto solene. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Salmo 24, versos 7 a 10, diz bem assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos então cantar este salmo ao Senhor. O Salmo 24. Cantemos então. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus. Pois sobre os mares ele a fundamentou, e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da Glória das hostes, Senhor. Assim somos chamados para a adoração. Portanto, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Poder assentar, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito e amado, mais uma vez oramos em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é bom e nos concede esta graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua fidelidade para com a tua aliança. Estamos seguros não em nós mesmos, mas no teu amor e na tua misericórdia, pois é o Senhor que por tua bondade nos mantém, nos sustentando todos os dias. Todos os dias, Senhor, desfrutamos da tua graça, das tuas misericórdias que são renovadas a cada manhã. E esta é a razão para estarmos aqui, Senhor. Esta é a razão. Por isso podemos louvar ao Rei da Glória, reconhecendo que o Senhor é dono de tudo, é dono de nossas vidas, de nosso coração, e que realmente continua a conduzir teu povo. Obrigado, então, por tua fidelidade, por teu cuidado para com nossas vidas. Obrigado por nos alimentar por tua santa palavra, pelo santo evangelho. Estamos mais uma vez aqui, ó Deus, para reconhecer quem tu és, o Deus Todo-Poderoso, e só o fazemos por causa do teu santo chamado em nossas vidas. Portanto, vem nos guiar, vem nos dirigir em mais um culto solene, para que venhamos temer ao Senhor, reconhecendo o teu favor, que tu és o soberano Senhor de nossas vidas. Muito obrigado por cada irmão aqui presente, obrigado por cada família aqui representada, obrigado pelos irmãos que também acompanham pela internet. Ó Deus, seja gracioso para conosco e nos ajude a aprender mais de ti. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, antes de cantar o próximo salmo, que é no texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27. Eu iria ler, na verdade, Salmo 22, mas eu quero ler Mateus 27. O Salmo 22, ele tem registrado, no seu início, aquela frase que Cristo disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Aí eu resolvi ler realmente o próprio texto do Evangelho, onde mostra essa cena, não é? Onde temos a descrição dessa cena de Cristo na cruz, dizendo essas palavras. Mateus, capítulo 27, Mateus, e vamos ler do versículo 32 em diante. Amém? Diz bem assim: E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desce agora da cruz, e creremos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Até aqui, meus irmãos. Eu li esse texto com os irmãos justamente porque é o texto também do Salmo de número 22, quando o salmista, falando de sua própria experiência de angústia, ele clama a Deus também assim: Deus meu, por que me desamparaste?
foram as palavras usadas por Cristo na cruz também, não é, do Calvário. Nós vamos cantar, neste momento, o Salmo 142, é um salmo triste, onde o salmista está clamando a Deus, pedindo ao Senhor socorro e auxílio. Salmo 142, ergo a minha voz e clamo ao Senhor. Cantemos então. Ergo a minha voz, clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. No caminho que percorro me ocultam armadilhas. Atenta minha mão direita e vê, pois não há quem reconheça a mim. Não há nenhum lugar para meu refúgio, ninguém que por mim tenha atenção, alguém que interesse tenha por mim. Meu Senhor, o meu clamor a ti venho dirigir, pois és meu refúgio. Nesta terra dos viventes tu és na terra, pois a minha porção. Vem, atende o meu clamor, pois me encontro muito fraco. Dos perseguidores meus, vem livrar-me. Pois mais fortes do que eu, sim, mais fortes todos eles, e da prisão minha alma vem tirar, para que ao Senhor graças eu dê, graças eu darei ao teu nome santo, e ao redor de mim justos virão, quando me fizeres todo esse bem. Amém. Que venhamos também, assim como salmista, orar ao Senhor e depositar diante dele nossas angústias, irmãos. Isso é tão necessário para nós. Vamos orar neste momento, pedindo a Deus que nos abençoe pela palavra, que justamente falará de um salmo também bastante triste. Oremos então. Ó Senhor, nosso Deus, mais uma vez erguemos nosso coração em voz a Ti, Senhor, pois Tu és o nosso socorro, o nosso auxílio. Dependemos de Ti, ó Deus, da Tua misericórdia. É bom para nós podermos cantar Teus salmos, cantar a Tua própria palavra, nos alegrar nisso, mas também precisamos ouvir o Santo Evangelho. Precisamos da orientação que vem do Senhor, para que nossas vidas venham ser conduzidas de acordo com a Tua santa e gloriosa vontade. Por isso, ó Deus, suplicamos a Ti que, mais uma vez, fale ao Teu povo. Venha nos ensinar os Teus caminhos, Senhor. Venha trazer consolação à Tua igreja. Nos ensinar que realmente podemos confiar no Senhor, apesar de tantas dificuldades na vida. Ajuda-nos, ó Deus, pois precisamos de Ti. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos então ler o texto do Salmo 88. Este é o Salmo da pregação. Salmo de número 88.
Salmo 88. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 88. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado com aqueles que descem ao abismo, estou como homem sem forças. Livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, e estão cortados da tua mão. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor. Tu me afligiste com todas as tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos. Puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes tenho estado a morrer desde a minha mocidade. Enquanto sofro os teus terrores, estou perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os teus terrores me têm retalhado. Eles me rodeiam todo dia como água. Eles juntos me sitiam. Desviaste para longe de mim amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em trevas. Este, então, é o texto de nossa reflexão nesta noite, meus irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, qual a razão para a angústia? Já se perguntou isso? Por que nós sofremos? Por que a dor faz parte de nossas vidas? É claro que nós podemos procurar, de repente, vários e vários motivos para a tristeza na humanidade. Por exemplo, pessoas podem estarem tristes e angustiadas por causa de uma doença crônica, terminal. Pessoas podem estar tristes por causa de uma situação que não se resolve, ou por uma derrota em uma área da vida, ou por não conseguir, de repente, o emprego dos sonhos para dar uma vida melhor aos seus familiares. Isso pode causar tristeza às pessoas. Talvez a pessoa tenha falhado, ou não consiga, de repente, estar em uma faculdade, a faculdade dos sonhos, aquela faculdade que tanto desejou, e isso cause tristeza, angústia. Talvez alguém perdeu, não é, uma pessoa querida, uma pessoa amada. Há quem se entristeça, por exemplo, por ser pobre, por não ter condições de fazer muitas coisas. Mas há também aqueles que possuem muito dinheiro e com o seu dinheiro não conseguem comprar a alegria e a felicidade. Enfim, quando observamos a humanidade, percebemos que existem várias e várias razões para a tristeza. Os seres humanos sofrem e podem apontar vários motivos para o sofrimento. Facilmente podemos entender o porquê as pessoas que não têm Deus em seu coração, que não creem no Evangelho, por exemplo, estão tão tristes e arrasadas pelas situações que acontecem, as situações ruins, ou mesmo consumidas por um vazio existencial. Isso é fácil de entender. Se alguém não tem, não é, Deus como seu refúgio, como seu socorro, assim como confessamos no início do culto, realmente é muito fácil cair nesse abismo. Uma das doenças mais citadas em nosso tempo é a depressão e várias outras doenças psicossomáticas que têm afligido a humanidade. Nossa geração é uma geração que vive uma verdadeira epidemia
não é? Epidemia de depressão, de ansiedade. Tudo isso, então, tem trazido sofrimento e angústia para as pessoas. Isso é possível de compreender sobre aqueles que não creem em Deus, que não têm Deus como seu socorro. Mas o nosso salmo aqui não retrata a angústia de alguém que não crê em Deus. O nosso salmo aqui, o Salmo 88, não fala de um incrédulo qualquer que está sofrendo. Não. O salmo apresenta justamente um homem de Deus, um servo do Senhor, um oficial no meio do povo de Deus, não é? Este salmo, ele é atribuído a um homem chamado Emã. E podemos perguntar um pouquinho sobre Emã para entender um pouquinho quem ele era e dar uma olhadinha no seu currículo, que era um ótimo currículo. Emã era um levita. Os irmãos entenderem, um levita, não é? Essa expressão significa dizer uma tribo, refere-se a uma tribo específica em Israel, porque o povo do passado lá em Israel, ele era dividido por tribos, e havia uma tribo separada pelo Senhor, a tribo de Levi, não é? Separada exclusivamente para o serviço no templo, para o serviço sagrado. Todas as demais tribos trabalhavam em outros ofícios, mas a tribo de Levi era dedicada, não é, ao serviço sagrado, ao serviço do templo. Emã, então, era levita e trabalhava, então, em um ofício sacerdotal. Era um homem de Deus e um oficial no meio do povo de Deus. Nós podemos ver essas informações, por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, verso 17, temos um relato sobre isso. Mais ainda, Emã, também citado como levita, era cantor. Emã era um cantor ali entre os levitas, um músico que guiava o povo na adoração, certo? E podemos ler também sobre isso em 1 de Crônicas 6, verso 33, e não somente isso, além de ser um sacerdote, um levita nesse sentido, e um cantor que conduzia o povo de Deus na adoração, ele era um homem reputado por um dos mais inteligentes, um dos mais sábios no tempo do rei Salomão. Lemos isso em 1 Reis 4, verso 31, quando, para mostrar a sabedoria de Salomão, o contraste que é feito é dizer que Salomão recebeu uma sabedoria maior do que a de todas as pessoas da terra. E então usa como exemplo máximo de comparação a sabedoria de algumas pessoas ali, de alguns sábios de Israel. E Emã é citado como um destes sábios, um dos mais sábios entre o povo de Deus. E justamente pensando em tudo isso, nesse currículo tão maravilhoso de Emã, como homem de Deus, nós poderíamos nos perguntar, ora, como é que alguém com um currículo desse, como é que alguém que é um levita, um sacerdote, um cantor e um sábio no meio do povo de Deus, pode registrar um salmo com tantas palavras tristes? Como que alguém assim, que é alguém de Deus, fala de uma maneira tão angustiada e tão triste que ele inicia o salmo com clamor e ele termina esse salmo sem esperança? Esse salmo 88 não tem uma reviravolta. Por exemplo, os irmãos entenderem, quando lemos algum salmo de lamento, um salmo de tristeza, nós notamos que, embora o salmista esteja expressando sua angústia, ele ainda demonstra esperança e o salmo meio que termina, geralmente, triunfante. Assim também observamos, por exemplo, o profeta Jeremias, o chamado profeta chorão, era um profeta que era rejeitado pelo povo de Deus. O profeta que, ao invés de ser ouvido pelo povo, era rejeitado pelo povo, e isso lhe trazia angústia. Jeremias, ele lamentou tanto que ele escreveu o livro de Lamentações de Jeremias, só para lamentar. Mas mesmo nesse livro, Lamentações de Jeremias, ele começa mostrando a sua angústia, a sua dor, mas ele termina lembrando que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele muda o seu discurso. Seu discurso passa de angústia, de tristeza, para um discurso de confiança e de esperança. Mas não é o caso do Salmo 88. O Salmo 88, ele começa triste e ele termina triste. Isso é estranho, meus irmãos. Eu acredito. Estranho, meus irmãos. Isso é estranho. Porque uma pessoa que tem a Deus no coração, que confia nele, como pode estar tão angustiada? Como pode falar assim? Vamos iniciar então observando o Salmo e perceber essas coisas. Por exemplo, o Salmo começa com um grito de socorro da parte de Emã. Versos 1 e 2, nós lemos, quando ele diz: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite, chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu
Clamor. Emã clama a Deus, meus irmãos, pedindo que Deus lhe ouça. Nós poderíamos perguntar, mas peraí, pastor, o fato de sermos filhos da aliança não é garantia que o Senhor já nos ouve? Não é o esperado que o Senhor ouça o seu povo? Porque esse é o óbvio. Realmente Deus ouve o povo da aliança, ouve a sua igreja. Por que Emã então está orando, pedindo a Deus que lhe ouça como se não estivesse acontecendo isso, como se o Senhor não estivesse ouvindo a sua oração? É esse o sentimento que nós temos aqui nesse salmo. Emã está orando a Deus, está clamando, ele está pedindo a Deus: Senhor, me ouve. Ouça a minha oração, ouça o meu clamor. E ele está falando isso justamente porque ele até usou uma expressão aqui, diante da tua face. É uma expressão bem interessante que mostra exatamente o seu ofício. Muito provavelmente ele estava no templo. A ideia de estar diante de Deus, não é, na antiga aliança, era estar no templo. Quem estava diante de Deus estava no templo, porque ali Deus se manifestava. Ele era o símbolo, digamos assim, da presença de Deus no meio do povo. E Emã estava ali então no templo e ele estava clamando a Deus que ouvisse a sua oração. E o texto fala que ele clamou. Na verdade, ele clamou a Deus. E esse clamor realmente é um grito, é um pedido alto de socorro, é um pedido desesperado. Uma pessoa que clama, ela não fala assim: Senhor, me ajuda, estou precisando de ti. Não, uma pessoa que clama fala com desespero: Senhor, socorro! Eu preciso que o Senhor me ouça. De alguma maneira o Senhor me ouça. Ouve o meu clamor, ouve a minha oração. E é assim que Emã se expressa. No verso 2, meus irmãos, ele dá ainda mais ênfase, não é, em como ele estava se sentindo em sua oração. Ele fala: chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Este chegue a minha oração é justamente pelo fato de que ele ora constantemente a Deus, pedindo a mesma coisa, mas parece que sua oração não é ouvida. Essa é a sua sensação. Parece que sua oração não está chegando a Deus, não está rompendo esta dimensão e chegando ao trono de Deus. Por isso ele está pedindo a Deus que incline seus ouvidos ao seu clamor, porque aparentemente não era o que estava acontecendo. Você já se sentiu assim? Já sentiu como Emã, por exemplo, em orar ao Senhor, em clamar por sua misericórdia, em apresentar alguma situação de sua vida a Deus em oração e você ter a sensação de que nada acontece e de que Deus não está ouvindo o seu clamor? Não é nem uma questão de responder ou de fazer algo em prol da sua vida, mas é a sensação de que Ele não está te ouvindo. Emã se sentia assim. Mas nós podemos identificar aqui, no clamor de Emã, alguns motivos do porquê da sua oração. E, por exemplo, observamos aqui, a partir do verso 3, que ele começa descrevendo as razões para o seu clamor. E as razões também para a sua angústia. Porque ele está angustiado quando ora assim. No verso 3 ele fala bem assim: porque a minha alma, porque eu estou clamando a Deus assim? Senhor, ouve o meu clamor, inclina os ouvidos à minha oração. Ele fala: porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Na primeira descrição de como ele se sente, ele afirma que sua alma está cheia, como alguém que está farto de alguma coisa. Um exemplo, claro, bobo, mas dá para a gente entender mais ou menos. Quando você vai para um churrasco e tome carne, né? Tome carne, tome refri, tome carne, tome refri, e vai comendo. Chega uma hora, né? Uma pessoa normal, é claro, né? Chega uma hora que a carne está aqui, ó. Se você respirar forte demais, sai, né? Então você fica empanturrado, cheio, não cabe mais nada, nem água entra. Quase não entra ar, você tem que respirar assim, ó. Né? Que nem um menino pequenininho, ó, o bebê que toma muito gogó, tem um menino que são amundiçados, né? Umas crianças que tomam um leite empurrado e ficam desse jeito. Não é? Se mexer, o menino gosta, mais ou menos assim. Então a pessoa está empanturrada, cheia demais. A expressão que Emã usa aqui é justamente para falar sobre isso. Ele está dizendo: a minha alma está cheia. Quer dizer o quê? Que a minha alma está farta, ela chegou até o limite. É como se eu estivesse dizendo bem assim: olha, eu cheguei ao máximo. A minha alma esticou ao máximo de angústia. Não cabe mais. Dizendo: Senhor, eu não aguento mais sofrer.
Eu não aguento mais essa dor. Eu não aguento mais essa angústia. Eu estou farto disso. Eu cheguei no limite. Por isso mesmo ele está dizendo aqui, meus irmãos, que a sua vida se aproxima da sepultura. Eu estou num processo de angústia tão profundo e tão cheio disso que eu não aguento mais. Eu não suporto mais, eu não consigo ter energia para nada. Eu me sinto como alguém que está sendo levado sem poder reagir para a sepultura. É como se eu estivesse literalmente em um caixão, com consciência, mas meu corpo não se mexe. Alguém está me conduzindo para me enterrar, eu não posso fazer nada. Eu estou cheio. Cansado assim. No verso 4 ele diz, ouçam a expressão, como ela é profunda, eu estou contado com aqueles que descem ao abismo. Estou como um homem sem forças. Essa expressão ainda, não é? Na sua descrição de angústia, ele fala sobre a sua sensação de morte por causa dessa angústia, que é tão grande, que não apenas se sentir, ou sentir que está perto da morte, mas ele se sente como se ele já estivesse morto. Não é? Veja, ele vai aumentando o grau, mostrando como ele está angustiado. Eu não apenas me sinto como se eu estivesse sendo levado para o abismo, eu me sinto como se eu já estivesse morto. Porque ele fala que eu já sou contado com os que descem ao abismo. É uma expressão que significa, a imagem aqui criada por Emã, é aquela imagem de um campo de batalha. Tenta imaginar os horrores de uma guerra. O que é que sobra depois de uma guerra, se não destruição? Quando você pensa em um cenário de guerra, o que você vê quando, de repente, os fogos param, né, os tiros param e tudo mais, você pode pensar em um campo onde aconteceu essa batalha e os corpos empilhados, ou então os corpos espalhados, e alguém meio que fazendo um censo de quantos soldados morreram. Emã está dizendo justamente isso. Eu sou contado com os que descem ao abismo. Eu sou contado com aqueles que morreram em batalha. É assim que eu me sinto, como um defunto, como um morto. Não é? E nessa sensação ele vai dizer, como alguém que não tem forças. Eu sou um homem, mas eu não consigo ter força, eu não tenho força para nada. Eu perdi todo o meu vigor, toda a minha alegria, tudo. E estou como um morto nesse sentido. E ele continua, no verso 5 ele fala, livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais e estão cortados da tua mão. O que ele quer dizer para descrever sua angústia é: sou contado ou faço parte dos mortos e não dos vivos, pois não tenho forças, não tenho energia para viver, não tenho alegria em minha vida. O que ele afirma no final é realmente muito triste, irmãos. No final do verso 5 ele fala, dos quais te não lembras mais e estão cortados de tua mão. Ele sente, isso é uma expressão realmente profunda, como se Deus não lembrasse mais dele. Para o Senhor, eu caí no esquecimento. Deus não se lembra mais de mim. Essa afirmação descreve muito bem a situação de quem foi sepultado e que aos poucos foi sendo esquecido. Aos poucos, ano após ano, os parentes vão deixando de ir até o cemitério para visitar a cova. Ano após ano, aquela pessoa vai sendo esquecida. Ela cai no esquecimento. Ou seja, os que estão vivos têm que superar. Eles precisam andar. Eles têm que continuar vivendo. E o que morreu vai caindo no esquecimento. Ele se sente justamente assim. É como se eu tivesse morrido. O Senhor não se lembra de mim mais. E é assim que ele se sente. Não é? Tentem imaginar, meus irmãos, que sensação terrível é essa. Deus não me ouve. Por que você esqueceu de mim? Essa era a angústia e eram umas perguntas no coração de Emã. Do que pensamos quando lemos, por exemplo, uma descrição como esta, de alguém que fala da sua angústia como se fosse a morte, como alguém que está morto. A palavra que me vem à mente, quando eu ouço uma descrição como essa, é depressão. Não há outra palavra para pensar aqui. Emã está falando como alguém que estava em profunda depressão. Eu acredito que até mesmo essa expressão no Salmo 88 é a expressão melhor e mais antiga do que a depressão. A sensação de morte, a falta de alegria, de energia. Não dá vontade de fazer nada, nem de se levantar da cama. A pessoa não quer viver, ela não quer saber das cores, ela não quer saber da luz do dia, ela não quer respirar fundo
Ela não quer nada que tenha a ver com a vida e com a alegria. É como alguém que realmente está morto. Como um tipo de zumbi. O corpo está ali, mas a pessoa não tem reação. Não é? A pessoa que não quer sorrir, só consegue chorar. Você já se sentiu desse jeito? Com angústia assim? Ou pelo menos conhece alguém que caiu no abismo profundo da depressão? É muito difícil não termos conhecimento ou proximidade com pessoas que passaram ou passam por isso, ou mesmo que algum de nós não tenhamos experienciado algo assim. É difícil lidar com um depressivo, irmãos. Não é uma coisa fácil de jeito nenhum. Quando a pessoa está em um estado, digamos assim, normal, muitas coisas que nós falamos ou atitudes que temos podem levantar o humor da pessoa. A pessoa está triste por alguma coisa, um motivo palpável, lógico, não é? E a pessoa, de repente, ouve palavras de alegria, amigos, um grupo, sei lá, a comunidade chama aquela pessoa, vamos para o cinema, vamos fazer alguma coisa, e a pessoa tem um ânimo na vida. Ela se alegra. Mas quando a pessoa está em depressão, nada do que os que amam aquela pessoa falam tem sentido, tem significado, não adianta nada. Você fala, você tenta demonstrar amor, e às vezes você sente que você está piorando as coisas. Porque a pessoa sente um tipo de pressão como se ela estivesse daquele jeito porque quer. E alguns até pensam assim, que o depressivo está com frescura. Não, isso é uma coisa muito séria. Isso não é frescura. A pessoa está sofrendo e não é uma coisa que ela escolheu ter. Quem vai escolher? Me diga, quem é que vai, em sã consciência, escolher viver numa depressão? Isso não tem sentido. A vida é muito ampla, ela tem altos e baixos, mas vale a pena esses riscos para termos alegria na vida. Quem pode escolher a depressão? Ninguém. Então a pessoa não está ali porque quer, mas ela se sente alguém morto. E é frustrante tentar lidar com isso. Nós já lemos o currículo de Emã. E já podemos saber que ele era um grande servo de Deus e um homem muito sábio. Por que então ele passava por tudo aquilo? Por que tanto sofrimento, tanta angústia em sua vida? Se nós nos perguntamos isso, por que ele sofria, por que há esse sofrimento na vida do ser humano, imagine ele que estava passando e que era um servo de Deus. Nós estamos meio que acostumados, não é, à ideia de que Deus, por ser todo-poderoso e bom, ele nos livra de tudo, ele protege nosso coração de tudo e ele não permite que seus filhos passem por angústias, o que é um pensamento totalmente errado, é uma ilusão que as pessoas criaram, é uma ilusão religiosa. Deus não é aquilo que as pessoas pensam, Deus é aquilo que ele diz ser, o que ele revela em sua palavra. A experiência bíblica, então, nos mostra um caminho bem diferente desse que as pessoas, às vezes, tentam fantasiar. Por exemplo, leia o livro de Jó e perceba o sofrimento, a angústia, a dor que aquele homem passou em sua vida e leia atento para perceber que o soberano sobre toda a dor na vida de Jó é Deus. É Deus. Se você ler o livro de Jó com atenção, você vai perceber que o protagonista daquela história não era o diabo. O foco não foi o diabo destruir a vida de Jó. O diabo é ali também alguém que está prestando serviço a Deus. O diabo é sujeito a Deus. Ele é uma criatura de Deus. Essa é a realidade. É Deus o Todo-Poderoso que estava ali fazendo aquilo com Jó. E Jó sabia disso, por isso que ele entrou em crise. Emã também entendeu assim. Emã descreveu a sua dor, mas ele foi além disso. Ele descreveu a angústia de seu coração, mas ele começou a falar exatamente aquilo que é a fé bíblica de verdade, o conhecimento de Deus real. Ele vai dizer no verso 6 a 8, puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor. Tu me afligiste com todas as tuas ondas. Alongaste de mim, ou afastaste de mim, meus conhecidos ou meus amigos. Puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou fechado e não posso sair. Emã não atribuiu ao diabo ou ao acaso a sua angústia e a sua dor. Emã tinha uma compreensão correta de quem é o único soberano do universo. Ele, como servo de Deus, como alguém que cantava ao Senhor, que compunha salmos. Ele compôs esse salmo. Alguém que compunha salmos para glorificar a Deus e falava de sua glória, é alguém que estava ali assumindo a verdade. Assumindo que
quem estava por detrás de sua dor, de sua angústia, da situação que ele vivia, era o Senhor Deus. Ele sabia disso, não é? E ele está orando exatamente assim. Ele diz: puseste-me no abismo. Percebem isso? Tu puseste-me no abismo. Não é, eita, caí no abismo. Por acaso eu estou aqui. Sem que haja uma explicação, eu estou vivendo assim. Eu não sei de onde vem, eu não sei o porquê. Não. Emã não está perdido assim. Emã sabe exatamente o que está acontecendo. Ele sabe quem é que está causando isso. Ele fala: tu me puseste no abismo, não é? Tu fizeste o teu furor pesar sobre mim, tu me afligiste, foi o Senhor que afastou meus amigos, me fazendo sentir só. Ele diz isso. Foi o Senhor que me colocou em uma situação em que as pessoas me veem como um leproso. Quando ele fala que ele me colocou por abominação para os outros, ele está dizendo justamente isso, que Emã estava se sentindo como um leproso. Um leproso, naquele período, naquela época, era alguém que deveria ser afastado de todos. A lepra é contagiosa. Uma pessoa leprosa não pode estar junto com a população. É alguém que tem que estar em quarentena, tem que ser afastado. Era colocado para além dos muros. Afastado, não podia mais. Uma pessoa que pegava lepra naquele período perdia todo o seu contato social, perdia o contato com sua família, era alguém expulso do povo para não contaminar os demais. Emã se sentia desse jeito. Eu sou como um leproso. Ninguém se aproxima de mim. Todos me deixaram. Eu não consigo me alegrar então. Me sinto sozinho. Não é? E eu não quis estar assim. Quantos cristãos hoje têm coragem de admitir que só há um soberano na história? Quantos? É muito bonito cantar isso num hino. Cantar numa música bem construída e até corretamente teológica. Mas será que realmente cremos nisso? Quando nós somos confrontados com a vida, somos confrontados com as perdas, com as dores, com as angústias de nossa alma, será que podemos também dar glória a Deus em tudo isso? A oração de Emã, meus irmãos, foi uma oração sincera. Ele estava sendo honesto diante de Deus. É o Senhor que está fazendo isso comigo. E ele sente sua vida, não é, se esvair. Ele usa uma expressão aqui que, no verso 9, que a minha vista está a desmaiar, minha vista está escurecendo, eu estou tão fraco, tão aflito, tão cansado, que a luz dos meus olhos está se apagando. Está chegando o meu fim. E então Emã, uma vez que ele admite que é Deus, o soberano sobre tudo, começa a levantar alguns argumentos aqui que são importantes. O que ele diz no verso 10 ao 12? Ele fala bem assim: mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura e a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Em outras palavras, o que Emã está dizendo aqui? O argumento de Emã é esse: Senhor, se eu viver assim, angustiado, depressivo, ou então morrer, o que o Senhor ganha com isso? Que vantagem há? Porque se eu morrer, se eu viver angustiado assim, a minha vida inteira, como eu poderei te louvar? Como eu poderei falar de tuas maravilhas, de tua graça, de tua justiça, se eu estou desse jeito? Qual é a vantagem em me colocar nessa situação? Assim Emã orava e questionava e estava argumentando com Deus. Nós vemos ainda no verso 14 ao 16, ele fala: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes tenho estado a morrer desde a minha mocidade. Que coisa triste aqui, irmãos, porque o que ele revela é que esse estado de angústia, de depressão, não era uma coisa momentânea somente. Não era uma coisa de algo que aconteceu e lhe deixou triste. Ele está dizendo que ele está angustiado desde a sua mocidade. Quer dizer que ele foi um jovem, um adolescente angustiado, depressivo. E ele cresceu assim, como alguém depressivo, triste. Desde a mocidade ele fala que ele está à beira da morte. Sente, não é, essa dor no coração dele. E enquanto sofro,
os teus terrores, não é? Estou perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando e os teus terrores me têm retalhado. Emã vai assim até o fim. Ele inicia o salmo clamando a Deus, gritando por socorro: Senhor, me ouve. Que minha voz chegue ao Senhor, incline os seus ouvidos. E ele conclui o salmo da mesma maneira. A conclusão do salmo realmente ela é triste. Ele fala, no verso 17 e 18, a conclusão do salmo: eles me rodeiam todo dia como água. Essa angústia, eu me sinto como alguém que está quase para se afogar. Eu estou na água, já para me afogar, é assim que eu me sinto, sufocado, não é? Eles juntos me sitiam, me vigiam. Verso 18, ouçam com atenção: desviaste para longe de mim amigos e companheiros, todos foram afastados de mim, e os meus conhecidos estão em trevas. Ou, em algumas traduções, ele fala, traduzido assim: e o meu conhecido, ou meu melhor amigo ou conhecido, são as próprias trevas. É uma expressão muito angustiante aqui. Isto rende a este salmo, meus irmãos, o título de o salmo mais triste da Bíblia. Não há outro salmo como este na Bíblia. É realmente o salmo mais triste que nós temos na Bíblia. Um salmo que termina sem um renovo, não é? Sem uma reviravolta, sem um triunfo, apenas tristeza do começo ao fim. Alguém poderia perguntar: ora, por que um salmo assim está na Bíblia? Por que um salmo que não parece ter esperança está na Bíblia? Qual a razão disso? Lembre-se, meus irmãos, este salmo, que foi composto por Emã, tinha um objetivo claro. Esse salmo é chamado de salmo didático, ou seja, Emã estava exatamente falando ao povo de Deus, ensinando ao povo de Deus como perseverar mesmo na angústia. É um salmo para ensino. Ele relata a dor que ele sentiu, a dor que estava em sua vida, mas como continuar perseverando apesar dessa dor. Então, é um salmo para ensinar o povo de Deus a permanecer, não é? Buscando ao Senhor. É assim. Ele começa clamando nos versos 1 e 2 e continua. Percebemos isso. O salmo não termina com triunfo, mas observem que mesmo relatando suas angústias e argumentando, Emã continua buscando a Deus neste salmo. Ele começa clamando, verso 1 e 2, Deus ouve minha oração. E aí no verso 9 o que ele diz? A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Ele não para de orar. E no verso 13 ele fala: eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. O que aprendemos ainda nesse salmo é que nós devemos perseverar, meus irmãos, ainda que tenhamos a sensação de que Deus não nos ouve. É isso que a mãe está ensinando para o povo de Deus. Por mais que eu sinta que Deus não me ouve, por mais que a sensação de morte esteja em meu coração, eu não devo parar de clamar a Deus. Eu devo continuar buscando ao Senhor. Não é? Senão, não haveria salmo de Emã. Se ele não fosse alguém que estivesse clamando a Deus de verdade e perseverando, não haveria razão para este salmo. Mas está aqui para ensinar ao povo de Deus. Ele orou, ainda que o seu coração estivesse cheio de dor. Ele orou. E muitos servos de Deus também passaram por angústia em suas vidas. Podemos lembrar, eu já citei aqui, não é, dos vários angustiados que nós temos registrado na palavra de Deus. Jó foi um deles. Elias também, o grande profeta, se escondeu e entrou em depressão em uma caverna, desacreditado, imaginando, acabou. Não há nada o que fazer mais. Elias estava ali, angustiado também. Era um homem de Deus. Jeremias, que tanto chorou, que foi preso, rejeitado pelo povo e amargou a dor também de perceber a infidelidade do povo ao Deus de Israel. Paulo, que também sofria por algo que ele chama de espinho na carne, que não nos é revelado o que era exatamente, mas que causava tristeza, angústia e humilhação a Paulo. E tantos outros na história da igreja sofreram demais, irmãos. Grandes pregadores, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, todos nós estamos sujeitos a isso. E esse é o ensino deste salmo.
ainda que a dor esteja em nosso coração, não paremos de orar. Eu quero passar para a conclusão. No Salmo 22, que eu citei, mas acabei lendo Mateus, lemos logo no início as palavras de Jesus Cristo da cruz do Calvário. Nosso Senhor Jesus Cristo ali, como lemos em Mateus, sendo blasfemado e zombado por líderes, por soldados, por fariseus e até pelos ladrões que estavam crucificados ali também. Todos zombavam dele. Todos zombavam dele. E ali, naquela situação, o clamor de Cristo, ele é chocante. E os irmãos vão entender o porquê. Ele ora, ele fala, ele clama a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Ora, para nós, meus irmãos, isso é uma coisa até que normal. Nós somos pecadores. Nos sentimos assim realmente. Nos sentir abandonados por Deus faz parte de nossas limitações. Nós somos assim. Se as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, nós pensamos, será que Deus não me ouve? Será que Ele me abandonou? Isso é normal para nós. Nós sofremos assim. Mas Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, e a sua sensação de abandono foi tão profunda que antes mesmo de chegar até o Gólgota, até a crucificação, quando ainda na madrugada orava no Monte das Oliveiras e repetidas vezes dizia, não é, Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível. Quando ele repetiu isso muitas vezes e se pôs em agonia a ponto de suar gotas de sangue, um anjo do Senhor, uma criatura dele, não suportou vê-lo prostrado. Um anjo desceu, é como Lucas nos ensina aqui, um anjo desceu para tentar de alguma maneira consolar a Jesus Cristo. Porque eu imagino que para o anjo também foi um choque. Como deve ser para nós também. Como assim? Mas ele é Deus. Ele é o eterno Filho de Deus. Ele desfruta de comunhão eterna com o Pai e com o Espírito Santo. Como é que ele pode, na cruz, dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Como é que ele pode sentir a dor do abandono se ele é Deus? E aí nós percebemos, irmãos, a profundidade do preço que Cristo pagou na cruz por nós. Para nós pode ser normal, mas para aquele que goza de eterna comunhão com o Pai e o Espírito Santo, ele resolveu, ele assumiu a nossa natureza para sentir o abandono que somente nós conseguimos sentir, que faz parte de nossa natureza pelo nosso pecado. E ele sentiu o abandono, não porque ele é ou era pecador, não porque ele tinha errado em alguma coisa, mas porque na cruz do Calvário a nossa culpa estava sendo posta sobre ele. Ele estava sendo condenado pelo pecado que nós cometemos. E ali ele sentiu o abandono de Deus. Isso é terrível. Ele desceu ao mais profundo da dor por nossa causa. Ele foi ao sentimento mais profundo de abandono, para que nós tivéssemos o consolo de que nós não somos abandonados por Deus. Quando lemos, por exemplo, Hebreus 4, verso 15, ouçam com atenção, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E em Hebreus 2, verso 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Observando então a atitude de Cristo, devemos pensar assim, ainda que nos sintamos abandonados, isso é apenas uma sensação, não é a verdade. Pois por causa de Cristo, nós temos a certeza de que Ele não nos abandona. Ele morreu para isso, para nos ligar ao Pai. Ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Ele nos ensinou a orar Pai Nosso, a termos confiança de que Deus, o Todo-Poderoso, é o nosso Pai. E quando sofremos assim, é para que lembremos, meus irmãos, se alguém quer a resposta do porquê que Amã sofreu daquele jeito e por que também nós estamos sujeitos a sofrimento. E aí essa resposta é para nos auxiliar quando o sofrimento chegar até a nossa porta, até o nosso coração. O sofrimento que nós temos aqui agora é para nos lembrar de uma coisa muito importante. Primeiro, nós não estamos no céu ainda. Nós não estamos no céu ainda. Esse não é o lugar do repouso celestial que o Senhor prometeu para nós. Aqui ainda é a terra, é o mundo que está caído, corrompido. Esse é um lugar realmente de sofrimento. Por isso que Deus veio, se encarnou e sofreu aqui,
Porque este lugar é de sofrimento realmente. Eu devo lembrar disso. E a minha atitude deve ser como a de Emã. Ainda que a angústia esteja em meu coração, eu não vou parar de orar. Ainda que eu sinta que ele não está me ouvindo ou não quer me responder, eu não vou parar de orar. Não vou parar de orar. E por que não? Porque a minha sensação é só uma sensação. A verdade é que Deus não abandona o seu povo. Deus jamais abandona o seu povo. E essa é a garantia que nós recebemos por causa de Jesus Cristo. Ele nos deu acesso para sempre a Deus o Pai. Percebem como isso é poderoso? Nós estamos aqui no lugar da angústia, no lugar do sofrimento, e nós podemos ter a certeza que por mais que estejamos assim angustiados, ou temos essa sensação de que Ele não está nos ouvindo, nós podemos orar em nome de Jesus Cristo e ter a certeza, além do que nós sentimos, que Deus nos ouve. Sabe por quê? Porque a palavra dele é a verdade, não o que nós sentimos. A palavra dele. Se eu sentir o contrário, não é isso que é a verdade, mas a palavra dele que permanece. Meus irmãos, aprendemos então a perseverar, a lembrar que estamos ainda em um mundo corrompido e que devemos desejar ardentemente aquela vida por vir, o cumprimento da promessa de Deus, quando finalmente Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Quando doer em você, quando você se angustiar, lembre disso. Persevere pensando nisso. Suporte a dor pensando nisso. Um dia, o meu Deus vai limpar, vai enxugar de meus olhos toda lágrima. E nunca mais haverá morte, nunca mais haverá dor em meu coração. Ele, Jesus Cristo, então, ele é o varão de grande dor, é aquele que suportou a dor por nós, apesar da ira de Deus, e nos deu acesso ao trono da graça. E eu concluo citando Hebreus 4, verso 16, quando nós lemos bem assim: cheguemos, esse é o chamado gracioso de Deus para nós, irmãos. Esse é o chamado, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Estando na dor, na angústia de sua alma, não cesse de orar. Continue clamando a Deus. Amém? Graças a Deus. Em resposta à pregação, vamos cantar o hino 126, que é o varão de grande dor. Cantemos então, o varão de grande dor. O varão de grande dor é o Filho do Senhor, veio ao mundo por amor, aleluia, é meu Cristo. A cruenta cruz levou, a minha alma resgatou, minha conta já pagou, aleluia, é meu Cristo. Ele quis por mim morrer, eu para ele vou viver, dele é todo o meu querer, aleluia, é meu Cristo. Quando nosso Rei voltar, sua face eu contemplar, sua glória vou cantar, aleluia, é meu Cristo. Amém. Que possamos cantar sempre essas verdades do Evangelho, não é? É o nosso Cristo, aquele que nos garante. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Ó Senhor Deus, mais uma vez podemos orar ao Senhor e lhe agradecer, Pai Santo, porque o Senhor é bom. E em tua bondade continua a falar ao teu povo.
a nos ensinar, Senhor, que não nos abandonas. Que por mais que o nosso coração esteja angustiado, por mais que tenhamos a sensação de que não está ouvindo nossa oração, e por mais que venhamos nos sentir abandonados pelo Senhor, todavia, sabemos que por causa de Cristo, esta não é a verdade. A verdade é que somos teus filhos. A verdade é que somos cuidados pelo Senhor. E que as dores que passamos deste mundo são aprendizados. Que o Senhor está nos moldando a imagem de Jesus Cristo. E muitas vezes por meio das dores. Por isso nos ajude, Senhor, a não desperdiçarmos nossas angústias e tristezas e lutas em nossa vida, mas venhamos reconhecer a Tua providência sobre nós, para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio bem, a fim de que venhamos reconhecer que há uma promessa segura para nós, de estarmos com o Senhor em Teu reino, e de que somos do Senhor, e que estamos num campo de batalha, para batalharmos sim pelo Evangelho, pela glória do Teu santo nome. Nos ajude então, Senhor, a termos essa paz e a lembrar que Cristo Jesus, Teu Filho amado, o eterno Filho de Deus, Ele escolheu sentir a dor do abandono, para que nós, seus filhos, tivéssemos a segurança de que o Senhor não nos abandona e pudéssemos confiar na Tua palavra acima de nosso próprio coração. Nos ajude então, Senhor. Nos ajude então a procurarmos sim a Tua graça, a nos aproximarmos sim do trono da Tua graça para encontrar no Senhor a ajuda que tanto precisamos. Que a Tua paz, ó Deus, esteja em nosso coração, a paz que excede todo entendimento. Que possamos encarar as lutas com sabedoria, as dores com entendimento do Senhor, confiando sempre no Teu poder e na Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui, por cada pessoa que está aqui presente, por aqueles que também acompanham ou ainda acompanharão esta mensagem pela internet. Ó Senhor, tem misericórdia do Teu povo e nos traz consolação para que venhamos perseverar em oração. Continua a nos abençoar, ó Deus, e vem nos guardar durante toda a semana, nos trabalhos que temos para realizar, em nossos estudos, em nossas agendas para serem cumpridas. Dá-nos graça, Senhor, para lembrarmos do Teu favor e, mais do que isso, que em toda semana possamos lembrar da Tua bondade e termos nossos corações aquecidos para desejarmos verdadeiramente estarmos aqui mais uma vez, no próximo domingo, para ouvir a Tua santa palavra e dizer que Tu és o nosso Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Enquanto os irmãos têm a oportunidade de ofertar, vamos cantar o Salmo de número 5, a melodia de Genebra, e eu separei algumas estrofes, alguns versos aqui. Vamos cantar o verso 1 e 2, depois pulamos para o verso 3, versos 1, 2 e 3, e pulamos para o verso 7, e depois versos 11 e 12. Salmo de número 5. Ouve, Senhor, minhas palavras, acode os gemidos meus. Cantemos então. Ouve, Senhor, minhas palavras, acode os gemidos meus. Escuta-me, Deus meu e Rei, a minha voz que clama, implora, vem dar ouvidos. Pela manhã, Senhor, me escutas, Tu ouves minha voz, Senhor.
vigiando pela riqueza da tua graça. Em tua casa entrarei, inclinado ficarei diante do teu santo templo, no teu temor. Mas regozijem-se aqueles que em ti confiam, ó Senhor, que rejubilem sem cessar, porque, Senhor, sempre os defendes eternamente. Em ti, Senhor, que se gloriem os que ao teu nome têm amor. Ao justo, ó Deus, a bênção dás, com teu favor cercas a ele como um escudo. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos, então, juntos confessar a nossa fé no Senhor, que está bem resumida no credo apostólico. Confessemos, então. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Que alegria podemos confessar juntos o resumo de nossa fé. Vamos nos colocar de pé então, meus irmãos, para encerrarmos o culto solene. Assim, o Senhor despede o seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Cantemos então o último hino, Diante do Trono de Deus nos Céus. Não é? É um cântico que fala justamente sobre a nossa intercessão em Jesus Cristo. Cantemos então. Diante do trono de Deus nos céus, tenho perfeita intercessão do sumo sacerdote o amor, que advoga em meu favor. Meu nome em suas mãos está, e escrito em seu coração, e enquanto nos céus ele estiver, seguro ali eu estarei, seguro ali eu estarei. Se sou tentado a desviar e vejo a culpa que há em mim, contemplo
os céus e vejo então aquele que morreu na cruz. O justo Salvador morreu pra minha vida libertar, satisfazendo o Santo Deus que me perdoa ao ver Jesus, que me perdoa ao ver Jesus. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável sou, o Rei da graça, o Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Deus abençoe, está encerrado o culto solene. Queria pedir para os irmãos sentarem um pouquinho para que eu possa passar alguns avisos para os irmãos, tá? Deixa eu encerrar a live.